Bom dia, turminha do 7º ano! Eu sou a professora Luciana Alencar e hoje nós vamos retomar aos conteúdos do nosso livro didático. Vamos estudar o capítulo 3, Reformas Religiosas. Então joga a preguiça pro ar e vem comigo porque a nossa aula já começou! Mas antes, vamos dialogar um pouquinho. Já pararam para pensar quais os significados das palavras reformar e protestar? Bom, essas duas palavrinhas são as palavras-chave da nossa aula de hoje. Então, vamos pensar um pouco. Então, amiga, é isso que eu tô te falando. Vou fazer uma reforma aqui em casa. Vou mudar, vou trocar, vou refazer muita coisa aqui. Tô pensando em trocar a cor das paredes, mudar os móveis, trocar o piso, reformar a cozinha. Mulher, vai ficar show, viu? Uma reforma babadeira. Pois é, reformar, né? Reformar é mudar geral, tu sabe? Pois é, reformar, reconstruir, modificar, mudar, renovar. Foi esse processo de tantas mudanças e rupturas e críticas à Igreja Católica que ficou conhecido como Reforma Protestante. E é o nosso assunto principal da aula de hoje. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado por autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia, que era quase copiado à mão e custavam muito caro. Isso mudou quando o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal. Gente, digamos que era uma espécie de máquina de xerox da época. Esse processo de impressão possibilitou que livros fossem produzidos com mais rapidez, em maiores quantidades e por um valor mais acessível. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar às mãos de um maior número de fiéis, multiplicando-se o número de leitores. Surgiram também novas interpretações, nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da Igreja. Mas as autoridades católicas viram o desenvolvimento da tipografia como um grande problema, visto que, quanto mais acesso as pessoas que sabiam ler tinham desses textos sagrados, elas poderiam por si mesmas interpretar as informações e passarem a questionar muitas falas que eram traduzidas pelos sacerdotes em várias cerimônias religiosas, ou até mesmo durante as missas. Vale ressaltar que mesmo com o desenvolvimento da tipografia, muitas pessoas ficaram sem acesso à leitura desses textos, visto que elas não eram alfabetizadas e não sabiam ler. O que será que está escrito aqui? Bem que eu podia saber ler, né? Mas eu não sei ler. Vários grupos religiosos e autoridades de dentro da própria Igreja Católica passaram a enxergar vários erros da Igreja. Assim, passaram a criticar a má conduta do alto clero, os abusos contra a fé católica e até mesmo o desrespeito intelectual de muitos sacerdotes. Por exemplo, criticavam o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo, à custa da maioria dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da igreja enganavam os fiéis, vendendo-lhes coisas sem valor, como se fossem, por exemplo, espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz de Jesus, palhas da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado e etc.
A venda de indulgências, ou seja, o perdão dos pecados, era muito criticada. Muitas vezes, a igreja concedeu o perdão em troca de moedas ou até mesmo de artigos de luxo. Nome do falecido parentesco? Henrique Lutero. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutero estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Wolfram Enchen, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Deem graças pelas almas sagradas do paraíso. Venham por aqui para encomendar uma missa para os mortos. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Continue em frente. Quando alcançar o último degrau, Coloquem seu dinheiro na caixa. seu parente estará livre do purgatório e entrará pelos portões do paraíso. Com isso tudo, os fiéis acabavam acreditando que estavam comprando a salvação eterna, enquanto o clero ficava mais rico. Outro grave fato bastante criticado era o despreparo de muitos sacerdotes. Quando uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Bom temente a Deus. Tem uma moeda para Cristo? No século XVI, o monge Martinho Lutero iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica. Lutero nasceu na Alemanha. Aos 22 anos, entrou para a Ordem dos Agostinianos, um grupo religioso católico inspirado pelas ideias de Santo Agostinho. Em seus estudos, Lutero encontrou, na Bíblia, frases que lhe pareceram fundamentais, como, por exemplo, o justo viverá da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Durante seu trabalho como padre, Lutero constatou que muitos dos cidadãos preferiam comprar cartas de indulgências a confessarem-se com ele. Essas indulgências eram vendidas nas feiras livres e, negociando com o pecado, a igreja arrecadava o dinheiro que ela precisava e se tornava cada dia mais rica. Para expor seu pensamento, Lutero publicou, em 1517, um manifesto que ficou conhecido como as 95 Teses de Lutero, condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da igreja. Em 1518, Roma abre o processo por heresia contra Lutero. 2 anos mais tarde, o Papa Leão X ameaça puni-lo caso não revogue as suas teses. Em dezembro de 1520, o rebelde queima a bula papal em protesto, além de um livro de leis católicas e várias obras de seus opositores. Bom, gente, em pouco tempo, essas ideias revolucionárias de Lutero na época ganharam vários seguidores. Se fosse nos dias de hoje, o Twitter e o Instagram dele, tava bombando, porque o cara ficou em muita evidência. Contrastar as ideias da Igreja Católica não era para qualquer um, não. Ele ganhou notoriedade em todas as classes: trabalhadores urbanos, camponeses, nobres, burgueses de grande parte do norte da Europa. Depois de tantas críticas à Igreja Católica, Lutero passou a ser perseguido por ela e se refugiou em um castelo de um príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, onde lá traduziu a Bíblia para o alemão. Lutero fundou a sua própria doutrina, que ficou conhecida como doutrina luterana, onde destacamos a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé, o batismo e a Eucaristia como os 2 únicos sacramentos aceitáveis, e qualquer membro da igreja poderia se casar.
Além disso, o luteranismo não aceitava o culto aos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. E vamos ficando por aqui. Este capítulo continua na próxima aula. Agora você irá fazer as atividades que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Um super beijo e até a próxima aula!